A sua noite de sono começa exatamente quando você acorda. Isso te causa algum espanto? Bom, eu vou falar sobre isso para tranquilizar você e para que você comece a observar o seu dia a dia. Vamos começar pela sua noite de sono. Será que você dorme muito bem? Ou você é aquela pessoa que vai para a cama, liga a televisão, enrola um pouquinho, mexe no celular e vai ficando ali na cama até esperar o sono chegar. Só que daí você fica atento com a televisão e o tempo vai passando e as horas vão avançando à madrugada. Talvez você tenha fome e você levanta para beliscar e nesta brincadeira já está chegando 3 horas da manhã. Bom, aí por fim você acaba adormecendo, talvez o celular fique lá caído do seu lado da cama e a televisão ligada, e aí você vai dizer para mim que gosta de ouvir aquele chiadinho da televisão. Bom, a minha preocupação é porque você não consegue acordar assim que o sol nasce. E aí você se prolonga na cama. Talvez levante 10, 10 e meia da manhã e a sua primeira refeição vai acontecer perto das 11 horas da manhã. Se você toma algum remédio para o coração, ou para diabetes, ou para tireoide, o horário já se foi. E quase na hora do almoço, você decide tomar o seu café com leite, o seu pão com manteiga, que acaba sendo pobre em nutriente. Bom, aí talvez o dia comece a começar. Interessante pensar dessa forma. Talvez você ainda esteja de pijama e você vai despertar mesmo lá para as 2 horas da tarde. O tempo passa, você se envolve com alguma tarefa de casa e o seu almoço acontece 4, 4 e meia. E você vai dizer para mim que é um almojanta, porque seu apetite mudou, você já não tem mais muita fome e tá bom assim. Vamos seguindo. Bom, aí talvez você vá fazer alguma coisa na rua, vá se envolver em alguma atividade, vai talvez para academia, se é que você consegue ainda fazer, e o seu jantar não acontece perto de 7 horas da noite. Mas lá para as 9 e meia da noite, 10 horas, você diz para mim que gosta de tomar um café com leite e algumas torradinhas. E tudo começa de novo. Deu para entender? Será que ouvindo essa história você acha bastante normal? Ou você vai dizer assim para mim, já estou acostumada, vivo isso há muito tempo, ou ainda, depois que eu fiquei viúvo, a minha rotina mudou. Bom, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito, e estou aqui com você hoje para a gente falar de um assunto que é interessante, que pode mudar a sua biologia, que pode determinar seu estado de saúde ou de doença. O tema de hoje é ciclo circadiano. Você conhece? Bom, o seu relógio biológico, isso mesmo, você tem um reloginho biológico que é mediado pelo sol e pela noite. Será que você já conhecia isso? Bom, existem receptores oculares que mandam informação para o seu cérebro dizendo que o dia está amanhecendo e que está na hora de começar a produzir hormônio. Assim como numa fabriquinha, tudo tem hora para começar, o apito de start, de começo de dia, é quando o sol começa a nascer. E talvez você nunca tenha essa informação para entender como o seu corpo funciona. Eu quero que você pegue o seu papelzinho, o seu caderninho, anote essas informações e acompanhe comigo esta imagem. Vamos lá? Bom, o ciclo circadiano, ele é um relógio biológico natural que regula o ciclo de sono e de vigília ao longo do dia. Você vai dizer para mim que você dorme menos desde que chegou na fase já mais idosa. Então, se você tem 55 mais, você já deve ter observado que o seu dia e a sua noite mudou um pouco. Mas algumas alterações no organismo vão impactando o tempo e a qualidade do seu sono.
E alguns hábitos durante o dia podem contribuir para esse problema. Bom, o seu sono é bem verdade que vai se modificando ao longo da vida. Quando você é um adulto saudável, você dorme cerca de 8 horas por noite. Mas já idosos começam a dizer que 5 horas bastam. Pegar no sono é mais difícil, o descanso é fragmentado, porque talvez você acorde mais vezes para fazer xixi, e o despertar é mais precoce. Existem idosos ainda que dizem que trocaram o dia pela noite. Parece ser uma tendência natural, que você vai dizer para mim que está relacionado à sua personalidade. E aí você vai dizer assim para mim: não, isso é meu de muito tempo, eu sempre fui noturno. E isto não é uma verdade. O que você precisa entender é que a alteração do seu ciclo circadiano, do seu relógio biológico, já pode dizer e dar indícios, e pode ser uma grande variável de alteração de hormônios que podem te levar para uma doença. Talvez um quadro mais ansioso, talvez um quadro mais depressivo, talvez uma alteração alimentar importante que muda o seu ritmo do seu intestino. E existem esses vários fatores que vão colaborando para que o seu ritmo, a temperatura corporal, os seus níveis de hormônio como o cortisol, como a melatonina, que ajudam a regular o seu estresse e o seu repouso, comecem a ficar bastante modificados. O idoso tem uma tendência a ter algumas alterações do que a gente chama de marcadores, quer dizer, de alguns sinalizadores para que a gente consiga entender essa dificuldade de dormir, ou a perda do apetite, ou a perda de força muscular. Mas existe uma grande preocupação, um grande impacto em relação às doenças e complicações quando você tem esse sono, essa alteração de sono e de vigília. E aí a gente quer conversar um pouquinho com você hoje para que você observe essa imagem. Vamos lá, o que acontece quando você, quando está começando a entardecer? Os olhos sinalizam ao seu cérebro que tem algo mudando, e aí a sua biologia começa a mudar. Só que em tempos de grande tecnologia, a tela do celular não deixa você começar a desligar. Então, vamos acelerar esse relógio até mais ou menos meia-noite. Vamos começar pela meia-noite? Meia-noite o seu sono tem que estar super pesado, né? Só que se você ainda estiver acordado, depois que você comer um pouquinho, o seu aparelho digestivo está cheio de comida, então ele não vai conseguir descansar. Então vamos acelerar o relógio de novo. Vamos chegar lá para 6 horas da manhã. Pronto. Passamos o período crítico. Talvez você tenha conseguido dormir das 3 às 6. Então vamos começar às 6 horas da manhã. Olhando lá na minha imagem, você vai observar que 6 da manhã já tem sol. Então o seu corpo já está preparado para acordar. Perto de 6h45, a sua pressão sanguínea já aumenta e a secreção de melatonina vai parando, quer dizer, a melatonina é um hormônio que todo mundo acreditava um tempo atrás que ela ajudava a dormir, mas na verdade ele é um hormônio que faz uma regulação do seu aparelho digestivo. Então você começa a parar de produzir melatonina às 7h30 da manhã e aí começa a funcionar seu intestino. Muitas pessoas dizem assim, é só eu tomar o café da manhã que eu preciso ir ao banheiro. E é uma verdade, porque o seu intestino está começando a acordar, ele passou a noite ali quietinho, dormindo também, né? E até às 10 horas da manhã, nós temos uma grande produção de um hormônio chamado serotonina. Eu gosto de falar disso, por quê? Porque às 10 horas da manhã é a hora que o seu corpo está se sentindo no auge do bem-estar, no auge da sensação de prazer, de satisfação. Então é quando você realmente está acordado. E isso é muito positivo, porque a gente acaba conseguindo estabelecer mais atividades.
A produção de serotonina, ela contribui muito para o seu dia a dia. Então, quando eu falo para você que você precisa entender que não basta você fazer atividade física, não basta você ter parado de trabalhar, não basta você ter mudado de lugar, se você não controlar o seu relógio biológico. É a serotonina que é produzida no seu intestino, que tem o seu pico de produção às 10 horas da manhã, que regula seu humor, seu sono, seu apetite, sua temperatura corporal, suas funções cognitivas, é o hormônio da felicidade. Só que para o seu intestino poder produzir, você precisa ter uma boa digestão. E aí assim você vai ter, além de um cognitivo bom, você vai reduzir muito a sua ansiedade. Bom, seguindo o nosso relógio, ao meio-dia é hora que o seu coração está no maior pico de produção, de função cardíaca. Então você tem até as 2:30 da tarde muita coordenação motora, muito cognitivo ativo, você tem muito fluxo de sangue e a sensação do seu corpo é de um grande bem-estar. Às 3:30 da tarde, o seu tempo de reação está muito bom. Então você diz assim, puxa, agora eu tô aquecido. E a sua pressão sanguínea vai se tornando cada vez mais eficiente, com mais força, até às 5 da tarde. Talvez aqui você vai dizer assim para mim, puxa, é nesse horário que eu preciso tomar um cafezinho ou comer um chocolate. Sim, porque daqui para frente o seu corpo começa a entrar numa produção noturna de atividade. Quer dizer, você ainda tem uma boa pressão sanguínea, a sua pressão sanguínea talvez esteja no seu maior pico às 6:30 da tarde, a sua temperatura corporal também está muito boa, só que você precisa começar a desacelerar. E é isso que às vezes a gente não faz. Esse horário é aquele horário que a gente devia começar a dizer para o corpo assim, olha, o dia foi ótimo, foi concluído com sucesso, e agora você já pode começar a desligar. Então a sua melatonina volta a ser produzida e o interessante seria que você não consumisse mais nada de alimentação nesse horário. Então, depois das 9 da noite, o ideal é que você não se alimentasse mais, para esvaziar o seu aparelho digestivo, para a melatonina poder fazer efeito. E aí então o seu intestino também para de funcionar. Não é normal você ter movimento de intestino, você ir ao banheiro na madrugada. Então, você precisa entender que isso às vezes está relacionado ao seu hábito de vida. E das 10 horas da noite até as 2 da manhã é o seu sono mais pesado. É o sono que a gente chama de limpeza física. O seu fígado faz toda uma faxina no seu sangue, tira todas as impurezas, toda a sujeira, tudo que produziu ativamente e você tem aquele sono pesado. Aqui a gente não sonha, né? Depois, quando a gente pensa nas 3 horas da manhã, a sua pressão sanguínea tá baixinha, porque teu corpo tá trabalhando para limpar, sabe? Para deixar, para filtrar. Então todo o seu sangue é filtrado, a sua imunidade é fortalecida, o seu corpo tá trabalhando no slow, né? Bem devagarzinho. Aqui também você tem uma temperatura corporal baixinha, é aquela ajeitadinha que você dá na cama, perto de 4 ou 4:30, você se cobre, sente até o friozinho da madrugada, e aqui você começa a sonhar. Aqui, até às 6, 6:30 da manhã, você tem a recuperação psicológica. Então, coisas que às vezes você viu, que você viveu, algumas ansiedades, começam a aparecer. Bom, e aí você vai dizer para mim que assim, puxa, eu realmente não conhecia nada disso desse ciclo circadiano. Mas para que eu preciso mudar toda a minha vida agora? Porque pode parecer uma coisa simples, mas exige disciplina. E eu vou sugerir que você faça uma mudança por vez. Então vamos lá. Vamos aqui com 5 dicas para melhorar a sua qualidade de sono
e melhorar a sua disposição no dia a dia. Vamos começar então pela luz natural. Eu vou pedir para que você se exponha ao sol pela manhã, para que você comece então a regular o seu relógio biológico. E aqui é que eu digo que o seu sono começa com o sol da manhã. Vamos começar a acordar mais cedo, pegar o sol da manhã, até às 10 horas da manhã, você não precisa de protetor solar. Você precisa receber este sol que vai ser absorvido pela sua pele, que vai aumentar a sua circulação de sangue, que vai ativar o seu corpo, porque é o seu despertar. Bom, também vou pedir que você faça alguns exercícios leves, diários. Vamos começar aí com uma pequena caminhada, vamos começar com alguns exercícios de alongamento. Só de você sair ao sol e fazer uma caminhada, você já começa a regular a qualidade do seu despertar e do seu sono. Quero que você também fique atento para rotinas. Você precisa ter horários fixos para dormir e para acordar. E assim, você também vai regular o seu horário de se alimentar. Chega de tomar café da manhã às 11 da manhã, chega de almoçar às 4 horas da tarde, porque isso realmente não funciona. Você está aí prostrado, cansado, parece que está carregando o mundo pelas costas e vai dizer que é culpa da terceira idade. Engano seu. Vamos colocar essa rotina. O seu corpo precisa de previsibilidade. É assim que seu cérebro sabe que você não está correndo risco de vida, que você não vai morrer, que ele pode usar aquilo que entrou de alimento no seu corpo para produzir energia para aquele seu dia. Bom, vamos também melhorar o seu ambiente. A minha sugestão é que você durma sem aqueles blackouts, sabe, de janela. Dorme com a veneziana aberta, pode deixar às vezes só o vidro. Se você tiver tela, deixe o ar entrar, o ar da madrugada entrar. E você vai ensinando o seu corpo a despertar junto com o sol. Lembra que eu te falei que os seus olhos têm receptores, mesmo de olhos fechados, você vai sentir o sol. Os seus receptores vão pegar essa informação do sol e vão avisar o seu cérebro. E quando for dormir, deixe o ambiente escuro, calmo, arejado. Desligue essa televisão. Esse negócio só atrapalha a sua cabeça e você ainda insiste em dizer para mim que o seu cérebro gosta de dormir com esse barulho da televisão. Isso é uma mentira. O seu cérebro não desliga e você fica sempre ali, pronto para algo que possa acontecer. O horário de dormir é horário de escuridão. Você vai sentir um sono muito melhor, um sono restaurador, e o seu corpo vai ter condições de descansar. E de uma vez por todas, aquele café com leite às 9h30, 10 horas da noite não pode existir na sua rotina. O café é um estimulante, ele pode ser consumido 4 horas da tarde, para que você ali finalize uma atividade, para que você tenha um momento de bem-estar, de conversa com os amigos, com seu parceiro e parceira de vida. Agora, horário da noite, nada de café. Eu quero que você substitua por um chá de camomila, um chá de erva cidreira. Você também pode substituir por um mingauzinho. O mingau de aveia tem um fator protetor muito bom para o seu corpo. Ele é proteína, ele ajuda o seu sono. Está na hora de você começar a dar uma nova informação para o seu corpo, para o seu aparelho digestivo, né? Agora, por que tudo isso é importante? Porque uma coisa é inevitável. Você precisa se sentir bem durante o dia. E tudo que a gente está falando aqui interfere na sua função biológica. Você vai ter um melhor controle da hipertensão arterial, você vai ter um melhor controle do seu diabetes, você vai ter um melhor controle da força muscular, você vai ter disposição para fazer mais exercícios, porque se o seu ciclo circadiano continuar todo bagunçado, é uma grande chance de você desenvolver insônia, apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, e isso eu digo para você com toda a tranquilidade. Quando você muda a sua rotina, quando você ensina o seu corpo a funcionar durante o dia e dormir durante a noite, você vai ter um benefício
é rápido, a curto prazo. É essencial que você comece a olhar para o seu sono, para que você tenha hábitos que tragam saúde no seu dia a dia, antes que você tenha aí uma piora de algum sintoma de alguma doença. É muito bom poder falar sobre essas coisas práticas que ajudam no nosso dia a dia. Nem sempre a gente consegue ter essas dicas ali numa consulta médica. Às vezes não dá tempo, às vezes você vai com uma queixa para verificar um exame e a gente não consegue falar sobre isso. Eu quero que você deixe aqui nos comentários algumas mudanças que você fez na sua rotina, algumas características do seu sono e como esse vídeo ajudou você. Porque a minha alegria, o meu propósito é estar aqui, junto de você, fazendo essas pequenas reflexões, fazendo esses pequenos drops, essas pequenas balinhas de dica e de conteúdo, para que você tenha uma vida mais saudável, mais feliz e possa realizar mais. Fica comigo até o próximo vídeo e eu conto com o seu like, com o seu compartilhamento e até a próxima semana.